Olá, tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais uma tiragem aqui no nosso canal Mordente Tarô. Meu nome é Márcio e o nosso tema hoje foi indicado aí nos comentários. Gente, eu achei interessante, eu só acrescentei uma parte nele, porque a pessoa perguntava o seguinte: é sincero comigo? E eu acrescentei também o seguinte: se a pessoa é sincera com ela mesma, tá? Então a nossa pergunta hoje vai ser: é sincero comigo e com ele ou ela? Vamos tentar descobrir? Para hoje eu trouxe duas opções. Opção número um, a ágata. Parece um ônix, mas não é não, é uma ágata, tá, gente? E a opção número 2, a madrepérola. Então tentem se conectar a uma das peças, sem pressa, sem ansiedade. Façam isso ouvindo o coração de vocês. Lembrando que aqui se trata de uma tiragem coletiva que envolve muitas energias, então façam as adaptações necessárias para a realidade de cada um. E vamos tentar descobrir se essa pessoa é sincera com a gente e sincero com ela mesma. Opção número 1, Ágata. Opção número 2, Madrepérola. Parem, respirem fundo, vejam qual a peça chama mais a atenção de vocês, qual a peça parece querer falar mais com vocês, tá? Sugestões de tema podem deixar aí nos comentários, que eu estou sempre pegando, sempre trazendo. Quem tiver interesse numa consulta particular somente na sua energia, meu WhatsApp está no descritivo do vídeo. É só mandar uma mensagem que eu passo as informações necessárias, tá bom? Quem já é inscrito, verifique se a sua inscrição continua ativa. Quem não é, se puder se inscrever para ajudar o canal a crescer e a melhorar, eu agradeço. Então vamos lá, para quem já conseguiu se conectar e escolheu a Ágata, é sincero comigo e com ele ou ela? Vamos tentar descobrir? É sincero comigo e com ele ou ela? Para quem se conectou com a primeira opção, a Ágata, é sincero comigo e com ele ou ela? Para quem se conectou com a Ágata, é sincero comigo e com ele ou ela? Para quem se conectou com a Ágata, mostra pra gente, embaralhado, é sincero comigo e com ele ou ela? Para quem se conectou com a Ágata, nós temos a carta do carro. O carro, gente, é uma carta que fala de ação, de movimento, é uma carta que fala de paixão, de desejo, de vontade de se movimentar, né? Mas sempre usando ali a razão, e usando o nosso direito de escolha de conduzir as situações ou para um lado ou para o outro. Vamos agora ver com o tarô o que mais ele nos fala a respeito da situação. É sincero comigo e com ele ou ela? Para quem se conectou com a Ágata, é sincero comigo e com ele ou ela? Para quem se conectou com a Ágata, mostra pra gente. É sincero comigo e com ele ou ela? Para quem se conectou com a Ágata, mostra pra gente. É sincero comigo e com ele ou ela? Para quem se conectou com a Ágata, caiu um 10 de copas. É sincero comigo e com ele ou ela? Para quem se conectou com a Ágata, embaralhado. É sincero comigo e com ele ou ela? Para quem se conectou com a Ágata, cortando em 3, deck do meio, nós temos 10 de copas, julgamento, imperador, 10 de espadas, 2 de espadas, as de copas. A carta do corte é a carta do dependurado. Gente, eu acredito que mudanças vão acontecer nessa situação. Provavelmente essa pessoa ela está olhando as coisas por um ângulo diferente, olhando a situação por um outro prisma, porque a nossa carta do corte é a carta do dependurado. Provavelmente vai ter movimentação aqui.
provavelmente vai ter algum caminhar dessa história de vocês. Porque o dependurado é uma carta que os tarólogos de uma forma geral não gostam e é uma carta que me agrada. É uma carta de uma certa paradez, sim, é uma carta de lentidão, mas é uma carta de pré-movimentação. E para a gente ter uma pré-movimentação, para a gente se movimentar, na verdade, né, a gente precisa olhar as coisas de um ângulo diferente. E o dependurado, ele está dando exatamente essa opção. O dependurado, ele está preso numa situação de cabeça para baixo. Ele está parado fisicamente, mas olha aqui o halo de luz na cabeça dele. Ou seja, ele está parado fisicamente, mas a cabeça está funcionando. Essa pessoa está pensando muito a respeito da situação. Ela está tendo a oportunidade de olhar a vida por um ângulo diferente. À medida em que ela olha a vida por um ângulo diferente, ela muda a postura dela diante das situações, né? Então aqui provavelmente vai ter movimentação. Aqui provavelmente as coisas vão caminhar de uma forma diferente do que estão caminhando hoje. A gente pergunta o seguinte: é sincero comigo? Eu tenho 10 de copas, julgamento e imperador. Essa pessoa ela é sincera, sim. Essa pessoa ela busca para ela uma felicidade, tanto que provavelmente vai ter uma reaproximação para quem está afastado aqui. E essa pessoa ela vem como um imperador. Muitas vezes a gente fica ali meio com um pé atrás com o imperador, porque o imperador é uma figura meio difícil de se lidar também. É difícil de conviver, porque o imperador, eles são pessoas, né, tanto homem como mulher pode vir como imperador, que querem muito as coisas do jeito dele ou dela. A pessoa quer aí imprimir a vontade dele diante das situações. O imperador, ele tem por característica ser mais mandão. São pessoas que demonstram menos sentimento, mesmo tendo muito, porque a gente abre o jogo com 10 de copas. Mas são pessoas que muitas vezes a forma de lidar com os sentimentos são pessoas mais frias, mais duras, mais rígidas mesmo, diante da situação. Mas é uma pessoa que vem com a intenção de conquistar, que vem com a intenção de manter também junto dele. Né? O imperador ele vem para conquistar impérios, mas não adianta ele conquistar hoje e perder amanhã. Ele conquista hoje, quer manter esse território agregado ao território dele, né? Por muito tempo. Então o imperador ele é uma carta de pessoas mais dominantes, de pessoas que querem fazer ali com que a vontade dele sempre prevaleça, né? Que a opinião dele sempre seja a mais importante. Mas a gente pergunta, é sincero comigo? Tanto é sincero que essa pessoa vai tentar uma reaproximação. Quem está afastado aqui vai tentar se reaproximar, vai tentar aí uma reconciliação. E aí a gente pergunta se essa pessoa é sincero com ela mesma. Eu tenho um 10 de espadas, um 2 de espadas e um as de copas. Eu acho que essa pessoa, ela se auto-sabotou por muito tempo. E essa autossabotagem do 2 de espadas trouxe para ela muita dor e muito sofrimento, que é o 10 de espadas. O 2 de espadas ele fala muito para a gente o seguinte: a nossa mente mente. A nossa mente faz com que a gente não veja as coisas como realmente são, que a gente não enxergue as coisas com claridade, com muita objetividade. Então, na verdade, eu não acredito que essa pessoa era sincera com ela mesma. Provavelmente ela negava muito o que ela sentia. Provavelmente ela negava as próprias emoções e em alguns casos ainda nega, né? E fazia com que isso acabava fazendo nela trazer dor e sofrimento. Só que à medida em que ela começou a olhar as coisas por um ângulo diferente, o dependurado, ela está se abrindo para o amor. Olha o as de copas aqui, o transbordar do amor, né? Aquela taça que jorra água de dentro dela. Em alguns decks ela é representada até mesmo por um chafariz. Então, a gente aprende na vida por dois lados. Ou a gente aprende pelo amor, ou a gente aprende pela dor. E aqui, provavelmente, essa pessoa aprendeu pelo amor, aprendeu pela dor e ainda está aprendendo. Tanto que, provavelmente, ela vai começar a se abrir e vai começar aí se entregar um pouco mais afetivamente, tá? A As de Copas fala da gente começar ou recomeçar uma situação porque tem sentimento. E o julgamento fala da gente renascer, né? Uma reconciliação
da situação. Então, com vocês, essa pessoa, ela é sincera assim, gente. Ela tem ali um sentimento de posse, um sentimento de dominância. E eu acho que ela mostrou isso o tempo inteiro. Era aquela pessoa que muitas vezes dava uns perdidos, aí quando a gente começava a se afastar, ela voltava para tentar dominar. Eu nunca acho que passou uma impressão diferente do que ela realmente é. Nunca deixou de ser ali o mandão, né, da situação. Já com relação a ela, não. Com relação a ela, provavelmente a mente dela sabotava e ela não queria ver muitas vezes o que estava na frente dela. Trazia ali para ela uma grande confusão emocional, né? Mas a partir do momento que ela começou a olhar a situação por um lado, por um ângulo diferente, ela começou a ver que ela estava muitas vezes sofrendo por uma situação que ela mesma estava se impondo. E aí ela começa a se abrir por amor. Tá? Então ela está passando um processo de também começar a ser sincera com ela mesma. Começar ali se abrir para as próprias emoções e se permitir, né, se movimentar e permitir viver muitas vezes sentimentos que antes ela negava para ela mesma. Então ela está num processo aqui de começar a ser verdadeira com ela também, tá bom? Gostou? Deixe o seu like, compartilhem o vídeo. Quem não é inscrito no canal, se puder se inscrever, agradeço. Sugestões de tema podem deixar aí nos comentários, que eu estou sempre pegando, sempre trazendo. E quem tiver interesse numa consulta particular somente na sua energia, meu WhatsApp está no descritivo do vídeo. É só mandar uma mensagem que eu passo as informações necessárias. Vamos ver agora para quem se conectou com a segunda opção, a madrepérola. Vamos lá? É sincero comigo e com ele ou ela. Para quem se conectou com a madrepérola. É sincero comigo e com ele. Para quem se conectou com a madrepérola. É sincero comigo e com ele. Para quem se conectou com a madrepérola. É sincero comigo e com ele. Para quem se conectou com a madrepérola. Mostra pra gente. Embaralhado. Cortando em 3. Deck do meio, nós temos a carta do dependurado. O dependurado fala o quê? Foi a carta do corte da tiragem passada. O dependurado fala da gente parado diante de uma situação, mas tendo a oportunidade de olhar essa situação por um outro prisma, de uma outra forma, de um outro jeito. O dependurado, ele é uma carta de pré-movimentação e não de ação. Tá? Vamos ver o que mais o tarô nos fala a respeito da situação. É sincero comigo e com ele, para quem se conectou com a madrepérola. É sincero comigo e com ele ou ela. Tragam para o gênero de vocês. Para quem se conectou com a madrepérola. É sincero comigo e com ele. Para quem se conectou com a madrepérola. Mostra pra gente. É sincero comigo e com ele. Para quem se conectou com a madrepérola. Mostra pra gente, universo. É sincero comigo e com ele. Para quem se conectou com a madrepérola. É sincero comigo e com ele. Para quem se conectou com a madrepérola. Embaralhado. Cortando em 3. Deck do meio. Nós temos 9 de ouros, 9 de espadas, 7 de ouros, Papa, Rainha de ouros, Torre. E a carta do corte é o 10 de espadas. É interessante, parecido com a tiragem da tiragem passada. Tanto que na tiragem passada a gente veio com um dependurado e o 10 de espadas, né? E eu falei na tiragem passada o seguinte: a gente aprende na vida ou pelo amor ou pela dor. E essa pessoa provavelmente escolheu aprender pela dor, né?
E o 10 de espadas é a dor do fim. É a carta que eu mais tenho medo no deck. As pessoas têm medo da morte, da torre, né? E eu não ligo pra morte e pra torre. Mas o 10 de espadas eu tenho medo. Porque o 10 de espadas é uma carta de dor e sofrimento. A gente sofrendo diante de situações, né? Quando a gente termina muitas vezes uma situação que a gente não queria terminar. Então é toda aquela dor, todo aquele sofrimento que essa situação causa na gente. É uma carta que eu não gosto nem muito de olhar para ela, é uma carta que me passa uma energia bem ruim. Né? Esse deck aqui até que está mais suave, porque geralmente é uma pessoa que está deitada de bruços com 10 espadas espetadas pelo corpo. Mas tem alguns decks que tem uma espada no cotovelo, uma no joelho, na parte de trás, e uma na nuca, que de olhar aquilo me dá uma agonia que eu nem olho muito. Então é uma carta que fala muito de dor e sofrimento. Então essa pessoa, provavelmente, ela optou por aprender pela dor, em vez de aprender pelo amor, né? E então ela está ali num processo de aprendizado, ela está deixando ruir situações para poder construir algo no lugar. Mas a gente pergunta o seguinte: é sincero comigo? Vem um 9 de ouros, um 9 de espadas e um 7 de ouros. O 9 de ouros é a carta do amor próprio, né? A carta do autocontentamento. Seguido de um 9 de espadas, o tormento da mente, a gente pensando tanto a respeito de uma situação que a gente chega a perder até mesmo noites de sono. E um 7 de ouros, a humilhante hoje tá que tá. E o 7 de ouros, a gente esperando ali o momento certo de colher aquilo tudo que foi plantado, né? Esperando a fruta estar madura para a gente retirar do pé. Eu acho que essa pessoa, a princípio, gente, ela não era sincera com vocês de tudo, tá? Mas à medida em que vocês também começaram a se valorizar mais, a se priorizar mais e a se respeitar mais, essa pessoa começou a olhar vocês de uma forma diferente. Começou a olhar a situação por um outro prisma, porque o dependurado está aqui, né? E o dependurado nos permite olharmos situações de ângulos diferentes. E isso provocou na pessoa um pensar muito forte sobre a situação. Um pensar muito grande diante de tudo que estava acontecendo, diante de tudo que estava se passando. E o 7 de ouros é esperar o momento certo para agir, esperar o momento certo de acontecer. Então eu acredito que à medida em que vocês mudaram também um pouco a postura de vocês diante da situação, vocês começaram a colocar essa pessoa para pensar. E isso resultou em olhar a situação por um ângulo diferente e resulta também numa pré-movimentação em busca de algo mais concreto. Com relação a ela, eu tenho um papa, eu tenho uma rainha de ouros, eu tenho a torre. Provavelmente ela está deixando ruir aí expectativas ou situações que ela criava para ela mesma. Porque a torre é uma carta de abalo, uma carta de desestrutura, né? Tem vezes que a gente sofre tanto diante de uma situação que aí a gente para e começa a olhar e a gente vê que o resultado desse sofrimento está nas nossas mãos. Foi a gente que acabou procurando aquilo. Foi a gente que acabou colhendo aquilo que a gente plantou, porque a gente faz isso o tempo inteiro, né? Então é aquele negócio, essa pessoa pode ter percebido que ela estava jogando ali pérolas aos porcos, né? E outro dia eu ouvi numa entrevista que era uma atriz, ela falava o seguinte: não adianta a gente jogar pérolas aos porcos, os porcos não sabem fazer um colar, né? Então é uma carta que fala muito disso. Essa pessoa provavelmente, através do sofrimento, ela está olhando a situação por um ângulo diferente, né? Ela olhou essa história de um outro lado, ela está tendo ali uma desconstrução, ela com ela mesma. Porque ela está começando provavelmente a ver vocês como alguém que ela poderia efetivamente ter na vida dela. Porque o Papa é uma carta que fala de crenças limitantes, né? De comunicação, mas o Papa é uma carta que fala muito de relacionamento também. Relacionamentos oficializados, até mesmo casamento, né? Quando a gente se refere a casamento no tarô, não é um casamento obrigatoriamente documentado. Pode ser sim um casamento documentado, como pode ser também sim um morar junto ou assumir efetivamente uma relação, começar ali efetivamente a namorar, esse negócio todo. Relacionamentos oficializados é um relacionamento estruturado, tá?
deixar claro aqui que isso não significa casamento no papel. Muitas vezes é um morar junto, ou um assumir publicamente um namoro, alguma coisa assim. Porque essa pessoa está começando, né, ou já está vendo vocês como uma rainha de ouros. E o que é a rainha de ouros? A rainha de ouros é aquela pessoa que a gente oferece a estabilidade, que a gente oferece a solidez. Afinal de contas, a rainha de ouros é a rainha do naipe da estabilidade, da solidez, porque o naipe de ouros é ligado ao elemento terra, e o elemento terra é o que nos traz estabilidade e solidez. Então aqui, respondendo a pergunta, é sincero comigo? Essa pessoa provavelmente começou a enxergar as coisas, pensar muito a respeito da situação, depois que vocês mudaram a forma de se portar também na história de vocês. E essa pessoa acredita que vocês vão poder sim chegar a colher aí uma safra. Então ela está num período meio que de transição, tá, gente? Ela está aí num período de pensar muito, mas ver muito as coisas de uma forma diferente. Então eu diria que ela está se transformando, ela está passando ali por um processo de transformação que foi feito pela dor. Torre com 10 de espadas. Está querendo terminar essa dor e esse sofrimento. E a gente pergunta se essa pessoa era sincera com ela mesma. Eu acho que não. Eu acho que ela era muito... ela negava muito as coisas, né? Ela não queria ver muitas vezes as coisas do jeito que era, porque ela queria as coisas do jeito que ela achava que devia ser. Mas como eu falei, a gente aprende ou pelo amor ou pela dor. Aí a vida veio aqui, deu umas bordoadas na cara da figura e falou: quem manda aqui sou eu, não é você. Então, se você não quer aprender pelo lado mais fácil, você vai aprender pelo lado mais difícil. Então, toma sofrimento aí para você. E através disso, essa pessoa começa um processo aí de mudar, inclusive a própria forma de olhar e ver vocês. Ou já está enxergando vocês, ou está aceitando, porque muitas vezes ela já via isso antes, mas não aceitava, como uma rainha de ouros. Alguém para se ter algo sério, algo concreto, algo verdadeiro, algo estruturado, tá bom? Gostou? Deixe o seu like, compartilhem o vídeo. Quem não é inscrito no canal, se puder se inscrever, agradeço. Sugestões de tema podem deixar aí nos comentários, que eu estou sempre pegando, sempre trazendo. E quem tiver interesse numa consulta particular, somente na sua energia, meu WhatsApp está no descritivo do vídeo. É só mandar uma mensagem que eu passo as informações necessárias. Gente, espero que vocês tenham gostado, espero ter conseguido ser útil de alguma forma para vocês. Muito obrigado, fiquem com Deus, uma boa sorte e até uma próxima. Tchau, tchau.